Graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga santo. Santo. Santo é o Senhor. Oh Deus de misericórdia. Aleluia. Põe a mão sobre a sua cabeça. Repita comigo: Senhor Deus, nesta noite eu entrego a minha mente, a minha alma, o meu espírito nas tuas mãos. Nessa noite, que eu possa viver muito mais do que eu espero, que eu possa viver grandes coisas com o Senhor, que eu possa hoje alimentar de algo sólido para a minha vida, que a minha mente não esteja, não fique dividida, mas que eu creia no poder das tuas mãos sobre a minha vida, que o diabo não tenha autoridade, legalidade sobre a minha vida, e que eu nessa noite saia daqui diferente da forma como eu cheguei, liberto, curado e salvo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Palavra do Senhor aberta em Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 1. Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 1. Lucas é o terceiro evangelho. Aleluia. Graças a Deus. Enquanto você procura, vai glorificando ao Senhor. Quanto mais glória nós enviamos, mais graça o Senhor derrama sobre nós. Aleluia, Jesus. Glorificado. Todos encontraram? Amém. Alguém não encontrou? Glória a Deus. Graças a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia aí. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. E poder de Deus. Aleluia. Ibanai decanta labanai. Cheiko se decai. Graças a Deus. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga-me a causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos repetir o versículo de número 8, todos nós juntos, lendo aqui no telão. Eu vos asseguro, ele vos fará a sua justiça, e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Aleluia. Podeis assentar, dando glória a Deus. Graças a Deus. Amados irmãos, hoje culto de libertação, de cura, e nós queremos estar ministrando esta palavra do Senhor, pedindo ao Senhor que possa, em nome de Jesus Cristo,
Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar com cada um. Essa parábola vai nos falar de uma mulher. Está muito alto para os irmãos aí? Está muito alto? Essa parábola vai nos dizer que Jesus conta essa parábola, e eu já falei isso aqui, parábola não tem nome, né? Não existe nome em parábola. É homem, mulher, servo, senhor e tal, mas não há nomes, né? Então, Jesus conta essa parábola para que ele possa explicar de uma forma clara para os discípulos e para aqueles que estavam junto ali, o que significava sobre o poder da oração. Então ele vai usar a expressão de uma viúva, e quando nós vemos que ele usa a expressão de uma viúva, ele vai falar de uma viúva, de um juiz e de uma causa. Então nós temos três personagens aqui: um juiz, uma viúva e uma causa. Aquela viúva, e quando nós vemos assim, quando a gente vai falar de pessoas viúvas, né? A própria Bíblia faz citação às viúvas, né? Quando houve contenda lá, começou a haver uma contenda ali, né, no livro de Atos, e aí vem a instituição dos diáconos, né? Para poder dividir as coisas ali entre órfãos e viúvas. Então a gente vai ver também lá no Velho Testamento, quando fala da viúva, daquela mulher viúva lá com seu filho, se eu não me engano era viúva mesmo, que vai cozer um bolo ali para Elias. Então aqui a expressão de viúva traz de uma pessoa carente, de uma pessoa frágil, de uma pessoa que não tinha um marido para protegê-la. A palavra diz: marido, amai vossas esposas. Então, não tinha um homem para chegar ali, perto daquele juiz, e ficar ali em cima do juiz: ó juiz, ó, dá seus pulos aí, ó juiz, ó, e tal, como é que vai fazer? Não tinha um homem para tomar a iniciativa. Então aquela mulher, ela começa a ir naquele juiz, e começou lá: ó juiz, julga minha causa, julga minha causa, ó juiz, julga minha causa, ó juiz, julga minha causa, julga minha causa. E aquele juiz foi ficando incomodado com aquilo, e aquilo foi incomodando aquele juiz, incomodando ele, a ponto dele falar o seguinte, no versículo de número 4, ele passa algum tempo, e ele não quis atender aquela mulher, mas depois ele fala consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Esse juiz, ele expressa a autoridade mundana aqui, porque ele fala, no pensamento dele, ele fala: eu não temo a Deus, eu não temo homem nenhum, não tem ninguém acima de mim, eu que mando, eu que faço, eu que aconteço. É do pensamento desse juiz. Louco, né? Porque apesar de que é uma parábola isso aqui, né, irmãos? Isso aqui não aconteceu, é uma parábola, né? Então, ele fala: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna. Quer dizer, ele estava se sentindo importunado, e quando ele está naqueles pensamentos ali, falando para si mesmo, ele fala: julgarei a sua causa, para não suceder, por fim, venha molestar-me. Então, de tanto que aquela mulher insistiu, o juiz julgou a causa dela. Mas ele não julgou a causa dela no primeiro dia que ela foi lá. Ele não julgou a causa dela no segundo dia que ela foi lá. Passa-se um tempo, ele vai empurrando com a barriga ali, não querendo julgar a causa dela. Mas chegou uma hora que ele fala: poxa, essa mulher está me enchendo a paciência demais da conta, e está doida, está aqui, todo dia está aqui me importunando aqui, todo dia está aqui, julga minha causa, não dá paz. Vou julgar a causa dessa mulher, para que essa mulher, por fim,
não venha me molestar, não venha aqui e fazer escândalo, não venha aqui fazer barraco, não venha aqui me dar um tapa, e os pensamentos dele. Então, o Senhor Jesus, ele dá a explicação da parábola. Ele vai dizer: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Quantas vezes nós estamos clamando dia e noite? Há 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Estamos clamando, 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 clamando. E Jesus fala: embora pareça demorado em defendê-los. Quantos de nós ouviu e recebeu promessas? Ouviu, Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus isso, Deus aquilo. Só que a promessa nunca chegava, nunca chega, nunca chega. E aí essa promessa começa a virar uma frustração para a gente, porque nós, por si só, nós somos ansiosos. Quando você recebe uma palavra de edificação para a tua vida, uma promessa, você fica todo empolgado, você já pensa: nossa, vai ser, está chegando, está chegando. Só que às vezes o tempo, ele não nos pertence. Em tempo nenhum o tempo não nos pertence, pertence ao Senhor. E a Bíblia fala que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então talvez você ficou 20 anos orando, para Deus foi 20 segundos. Talvez você ficou 10 anos orando, para Deus é 10 segundos. Mas Jesus, não estou querendo te desanimar de orar não, que olha o que o Senhor vai falar depois. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então o Senhor Jesus, ele fala aqui, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Justiça. Quantas pessoas que estão sendo aí injustiçadas, quantas pessoas que estão passando por diversas situações constrangedoras, e ela está ali orando, está clamando. E muitas das vezes a injustiça que fizeram com você ocasionou algo que travou a tua vida, travou situações na tua vida. E o Senhor primeiro, ele vai fazer justiça a você. Então, se você vem para um culto de libertação, você traz aí seus documentos, você traz aí seus exames médicos, você traz aí, ou você não traz nada, traz só o seu corpo mesmo, e a gente vai orar por você. O Senhor, ele está ouvindo o seu clamor. Às vezes você já orou na tua casa e tal, mas só que tem um detalhe aqui também na palavra de Deus. Lá em Mateus a palavra fala: pedi e não recebeis, porque pedis mal. O Senhor, quando ele fala, porventura achará fé na terra, quando vier o Filho do Homem, nessa noite eu quero voltar um pouco na pregação de ontem ali na praça, e dizer que muitas pessoas estão nessa fila de espera aí, porque a fé dessa pessoa, ela está alicerçada só no pedido que é material. Eu quero é casa, eu quero é carro, eu quero é cura, eu quero é não sei o que, eu quero é isso, eu quero é aquilo. Mas o Senhor, ele fala aqui de uma fé que transformou vidas, uma fé que transforma vidas. O material é consequência da fé, da intimidade que você tem com esse Deus.
Às vezes você fica pensando assim: ah, mas eu estou orando porque eu preciso de mudar de casa, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso não sei do que, eu preciso da promoção do emprego, eu preciso não sei da onde, eu preciso não sei do que. Mas você nunca orou a Deus pedindo ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu estou orando aqui, mas a minha fé eu estou sentindo que a minha fé está fraca. Eu estou sentindo que a minha fé está pequena demais. Mas a palavra diz que se você tiver a fé do tamanho de uma semente, de um grão de mostarda, que é a menor. Mostarda não, como é que chama o negócio lá? Mostarda mesmo, né? De mostarda, você vai falar para o monte arrancar de um lado, ele vai pular lá no mar. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Que se você tem fé, não há impossíveis para você. Se sua fé ela é baseada na palavra de Deus, a sua fé é baseada na intimidade com o Senhor. E intimidade você tem quando você faz o quê? Quando você fala com Deus. Você não vai ter intimidade comigo se você não fala comigo. Você não vai ter intimidade comigo se você não chega até mim: eu estou passando isso e isso, apóstolo, eu preciso de ajuda. Você não vai ter essa intimidade comigo, porque eu não sei o que você está passando. E por mais que nós sejamos uma igreja que a gente prega sobre a unidade aqui, você tem que querer fazer parte dessa unidade. Você tem que querer estar inserido nessa unidade. E nós precisamos, amados irmãos, orar e pedir incessantemente ao Senhor que aumente a nossa fé. Porque nós precisamos viver mais do que nós estamos vivendo hoje com o Senhor. E quando eu digo viver mais, é porque nós estamos vivendo muito no raso. Estamos vivendo muito no raso. Aí vocês podem pensar um ou outro: não, mas eu tenho uma espiritualidade fora do comum, que tal, que ninguém, pronto, você já errou aí, para começo de conversa. Só de você falar dessa forma, já demonstra o caráter que você tem diante de Deus. E a soberba, ela já entrou no seu coração. A fé que o Senhor Jesus está falando aqui, ela é uma fé muito maior do que a fé que você chegou aqui hoje, achando que Deus vai mudar todos os parâmetros da sua vida. Porque se você não tiver comunhão com o Senhor, meu irmão, se você não tiver comunhão com o Senhor, essa fé que eu estou falando aqui é a fé em que você aceita Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida, e Ele, pelo sangue de Jesus, Ele te abraça, e você de criatura passa a ser filho. Glória a Deus. É a fé que fala lá em Marcos que nós vamos por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. É a fé que te faz sair da tua casa na quinta-feira e ir para o culto da praça, porque você sabe que glória a Deus que você dá ali, pode sair uma pessoa de qualquer lugar e escutar esse glória a Deus e ser tocada pelo Espírito Santo. É a fé que você tem de dobrar o seu joelho pela madrugada e orar pelo teu ministério, e orar pelos ministérios que tem aqui em Boteiros. É a fé que você tem de orar pedindo ao Senhor que quebre os principados e potestades sobre esse lugar. É a fé que você tem de você ir na casa de quem você nem sabe quem é, mas o Espírito Santo tocou em você, e você ir lá e orar pela pessoa enferma, porque talvez vai ser a última oração que aquela pessoa vai receber. Aquele juiz, ele era iníquo, ele fala que ele não cria em Deus e nem temia homem algum. Eu trago isso para a nossa vivência com o Senhor. Será que nós estamos tendo temor às coisas do Senhor? Ou será que nós viramos crente cinema? Entra de carteirinha, senta, assiste os filmes e vai embora. Será que nós estamos sendo aquele tipo de crente que vem para a igreja, entra mudo, sai calado, aquele crente que a palavra já não reverbera mais no seu coração?
Aquele crente que a palavra já não toca mais em seu coração, e aí você pega e fala: nossa, mas a pregadora estava frio demais, pregou na carne o culto todo. Será que ele pregou na carne, ou será que é você que está tão frio que não entende, a palavra já não reverbera no seu coração? E muitas das vezes você vem para a casa do Senhor no fast food. Você vem e Deus derrama um banquete, um maná, mas você vai lá e prefere comer um cachorro quente. Você prefere comer um McLanche feliz lá. Vai te dar satisfação por alguns minutos. Mas a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor, ela é alimento, e é alimento sólido. Nessa noite eu te chamo a sair da mamadeira, a sair da bebeção de leite e começar a alimentar de alimento sólido. Nessa noite eu convido você a se alimentar de palavra que está reverberando em você, e não deixar o inimigo colocar na sua cabeça: mas eu não sei orar, eu não sei fazer isso, eu dependo da oração do fulano, fulano, o crente, vocês oram por mim, vocês oram por não sei quem, vocês oram por fulano, vocês tal. Hoje o Maciel me falou que convidou várias pessoas para estarem aqui, e as pessoas, todas que ele falou, são pessoas que realmente a gente sabe que precisam de uma libertação. No entanto, muitas pessoas se acostumaram com o seu pecado, se acostumaram com a sua doença, se acostumaram com a sua causa travada, acostumaram com isso, acostumaram a viver desse jeito. Acostumaram a ir um dia na igreja, daí 6 anos vai de novo, daí 1 ano vai, 6 meses e tal. Isso não é ter companheirismo com o Senhor. Isso não é ter, intimidade com o Senhor. Ah, Senhor, mas eu tenho uma preguiça de orar. Eu sei, irmão, tem dia que até eu tenho também. Mas orar é fundamental e é necessário. E eu estou falando, meus irmãos, a palavra fala que nós não devemos orar com vãs repetições. Mas eu quero te dizer nessa noite o seguinte: que até aquela oração que você faz cansado, mas com sinceridade, que dura 5 minutos que seja, o Senhor recebe. E talvez você fica 2 horas orando, mas não há sinceridade no seu coração, e essa oração não chega, não passa do teto da tua casa. Às vezes você fica assim: eu tenho fé que vai acontecer e tal. Mas na hora do vamos ver mesmo, na hora que a coisa pega mesmo, você fica assim: meu Deus, e o que eu vou fazer agora? Eu falo, irmãos, porque eu passo por isso também. Tem dias, hoje eu conversava com o Leandro aqui, tem dias que a vontade que a gente tem é de enfiar a cabeça debaixo do travesseiro, sair de lá não. É enfiar a cabeça debaixo do travesseiro e não sair de lá. Eu tenho alguns motivos porque eu estou aqui ainda. Primeiro, que eu temo a Deus, tenho temor de Deus, das coisas de Deus. Segundo, que eu creio no chamado que Deus me deu. Minha unção não é uma unção de homem, é de Deus. Aleluia. A unção do Senhor na minha vida, eu creio que ela veio do Senhor. Terceiro, que eu tenho compromisso com as ovelhas que estão aqui. Então, e a gente tem amor por essas ovelhas. Mas uma igreja que não ora é uma igreja fadada a um insucesso. Quantas pessoas já passaram por aqui? E tem uma turma aí que já está aqui há tempos. Para essa turma que já está aqui há tempos, chega de leite. Vamos ter maturidade espiritual. Porque quando chegarem os novos, é nós que vamos ter que ensiná-los. É nós, igreja, que vamos mostrar o que é o amor fraternal. Está cheio de gente aí vindo arrebentado das igrejas, chegando arrebentado na igreja, e às vezes a gente
por estar há mais tempo na igreja, a gente acha que a gente tem uma como é que eu vou dizer? Uma prioridade. Irmãos, todos nós aqui, o amor de Deus, ele é igual. É claro que tem algumas pessoas que vão chegar e vão necessitar de uma atenção maior, porque talvez vieram de outros ministérios com uma visão diferente daqui, vieram do mundão, vieram arrebentadas com o passado destruído, mas a fé que nós expressamos, essa fé, quando nós testemunhamos, ela precisa contaminar o outro. Ontem uma amiga minha me pediu uma ajuda, na verdade foi anteontem, ela me pediu uma ajuda para poder, foi ontem, Tito, que eu estava com a Roberta no telefone, ontem, né? Ela me pediu anteontem uma ajuda sobre, ela lá na igreja dela lá, eles estão estudando Provérbios 7, livro de Provérbios, e caiu para ela o Provérbios 7, e ela pediu uma ajuda para mim, porque ela precisava postar no grupo da igreja algo sobre Provérbios 7. E aí eu sentei na mesa, peguei o celular, peguei a Bíblia, li Provérbios 7 e tal, e fui explanando ali e tal, e aí gravei o áudio para ela e mandei para ela. Falei, ó, Provérbios 7 está falando disso, tem metáforas aqui, assim, assado, expliquei para ela e tal. E quando eu falei, ó, quando você terminar de fazer, aí eu falei para ela, agora você vai orar, e você vai deixar o Espírito Santo pôr na tua mente, no teu coração, aquilo que é para você postar lá no grupo. E depois você manda para mim ler. Amém. Aí quando foi à noite, nós estávamos no culto da praça, ela mandou para mim aquilo que o Senhor havia falado com ela através de Provérbios 7, dentro daquilo que a gente havia explicado para ela. E que palavra que ela postou. Que palavra, tremenda palavra que ela postou lá. Não porque eu dissequei o texto para ela, mas porque o Espírito Santo falou ao coração dela a revelação de Provérbios 7. Isso, meus irmãos, é fé. É a pessoa querer a coisa do alto. Não é qualquer coisa, chegar aqui e tal, abre aqui de qualquer maneira e vai, não é assim não. Até para você ministrar a palavra do Senhor, você precisa acreditar no que você está ministrando. Se você não acreditar que Jesus Cristo salva, cura e liberta, meu irmão, você não pode pregar. Se você não acreditar que Jesus supre, como é que você vai chegar perto dos outros e vai falar que Jesus vai suprir, se você não acredita nisso? Como é que você vai chegar perto de uma pessoa e falar assim, olha, Deus vai abrir uma porta de emprego para você, porque Deus abriu para mim. Nem você acredita que a porta de emprego foi Deus que abriu. Você acha que foi o seu currículo, cheio de coisa lá que você já fez na vida. Conheço pessoas com currículos imensos que estão desempregadas. Estão desempregadas aí. Cheio de curso, cheio de não sei do que, cheio disso, cheio daquilo. E está desempregada, ou está num emprego, que está infeliz no emprego. Não, eu não acredito que o meu casamento possa ser restaurado. Eu não acredito. Mas se você não acredita, então não ora para isso, poxa. Se você não crê, você vai ficar orando, pedindo, Deus, eu não acredito que o Senhor restaure o meu casamento, mas faz aí qualquer coisa. O que é isso? Não, irmãos, não é assim. Por isso que primeiro você tem que buscar as coisas do alto. Buscar primeiro o reino e a sua, o que está falando aqui? Que Deus fará justiça e as outras coisas serão acrescentadas.
Quero dar um testemunho aqui. Hoje eu fui ao médico, chegou lá, o médico olhou meus exames e falou: seus exames estão bons, eu vou tirar essa medicação, porém você vai precisar tomar essa medicação. Quando eu fui ver, ele falou: é um pouco caro, mas vai dar certo aí e daqui 3 meses você volta. Quando eu fui apressar, o remédio era R$1.000. E eu sem saber o que fazer. Meu Deus, o que eu faço? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou comprar um remédio de R$1.000 e tal? Eu não sei para vocês, mas empatar R$1.000 um negócio desse aí, para mim faz falta. Apesar disso que é para minha saúde, mas a gente não está esperando isso. Se você está esperando, se há 3 meses atrás a gente tivesse falado comigo: ó, você vai precisar comprar um remédio. E o remédio custa tanto. A gente se prepara. A gente se prepara. Eu falei: Senhor, baixei minha cabeça na minha cama lá, estou lá de tal, disse: mas chegou, você está dormindo aí? Eu falei: não, estou aqui pensando. Eu falei: Senhor, você já fez a tua vontade. Quando foi 4 e pouca da tarde, o remédio apareceu lá em casa. Aleluia. Glória a Deus. Vou pagar? Vou pagar o remédio. Não ganhei o remédio não, vou pagar. Mas de 1.000 que eu pôr 800, eu ainda vou pagar do jeito que eu puder. Glória a Deus. Isso é Deus trabalhando na vida da gente. A gente, muitas das vezes a gente conta testemunhos de parte financeira, né? Hoje nós estamos vivendo num mundo de guerra e ninguém sabe o que esperar do amanhã. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Nós, servos do Senhor, tem uma palavra que nos garante uma vitória muito grande. E eu me apeguei nessa palavra. Nunca vi um justo mendigar o pão. Aleluia. Chega no dia do pagamento, tá ali meu dízimo ali, ó. E o Senhor, Ele tem me honrado. Tem nos honrado por quê? Porque não é por obrigação, é por amor. Quando é por obrigação, meu irmão, é a mesma coisa de não é coisa de nada. Mas quando é por amor, Deus vai fazendo assim, ó, vai colocando as coisas no lugar. Antes de eu ir lá no médico, Deus já sabia o que ia acontecer lá. Deus sabe que eu preciso dessa medicação. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Deus é tão bom que eu faço tratamento numa clínica que tem quase todas as especialidades que eu preciso, tem lá. Todas cobertas pelo meu plano de saúde. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Às vezes nós gastamos dinheiro com tanta bobagem, tantas coisas durante o mês, e deixamos o resto para Deus. Falta de fé, de confiar, de determinar. Senhor, aqui ó Senhor, eu tinha dureza demais no meu coração, em dizimar, em ofertar, por ter visto muitas coisas erradas já também, né? A gente vê muitas coisas por aí que a gente fica até escandalizado, né? Mas um dia eu parei para pensar, falei: peraí, eu estou fazendo errado aí. Eu vendo roupa, eu dizimo em cima das roupas, mas eu não dizimo em cima do meu salário. Aí eu vendo roupa pra caramba, não, Simar, a gente vende roupa pra caramba, mas meu salário não rende aí. Falei: não, vou parar com isso aí. O Senhor vai trabalhando no coração da gente e tal, e eu falei: não, a partir de agora eu não volto atrás mais, e todo mês a primeira coisa é o meu dízimo ali que eu entrego. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive.
Eu sei que pode vir adversidades, mas eu sei que Deus abre porta onde não tem porta. Abre porta onde não tem porta. Eu tenho conversado com o Maciel esses dias aí. A gente conversava e eu falava, eu preciso pagar a conta de luz, as 2 contas de luz lá da igreja. Aí o Maciel falou para mim, vamos falar para os irmãos. Eu falei, não, fica em paz. Até sexta-feira essas contas vai ser paga. Que dia que a conta foi paga? Mandei o comprovante para você lá? Quarta-feira, não foi? Deus. Deus. Então, Deus é maravilhoso. Mas para tudo começar na tua vida, você ter fé. Se você não tem fé, meu irmão, e aí eu quero falar agora para você que é obreiro, você que tem chamado já do Senhor na tua vida. O chamado de Deus na sua vida só cumpre quando você tiver fé. Sabe por quê? Porque o nome do Senhor não pode ser envergonhado, não. O nome do Senhor não pode ser envergonhado, não. Se você não tem fé para colocar a mão na cabeça de uma pessoa e orar por ela e crer que ela vai ser curada, porque tem muita gente que chega, irmãos, acabado aqui dentro. Chega arrebentado, Vanessa, aqui dentro. E é a fé que você tem que vai impulsionar a fé daquela pessoa ali. Agora, se a sua fé está morta, meu irmão, é 2 mortos ali. Um cego querendo guiar o outro. Para você que tem chamado, você precisa crer, acreditar que tudo é possível ao que crê. A Bíblia vai falar inúmeras vezes de fé, de crer. Mas se você não crê, meu irmão, você não tem força para ser liberto, você não tem força para orar, você não tem força para levantar, você não tem força para passar os vales, você não tem força para nada. Salmo 23, a palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Quando eu fui fazer a correção da cirurgia bariátrica que eu tinha feito em 2008, 2009, não me lembro, eu praticamente morri na mesa de cirurgia. Aplicaram anestesia em mim, meu corpo paralisou, minha mente continuou ativa, e eu escutando tudo que os médicos falavam. Nós estamos perdendo ele, nós estamos perdendo pressão, 20 e tantos por não sei quando, nós estamos perdendo ele, nós estamos perdendo ele. Só que de manhã, eu operei às 4 da tarde, só que de manhã, um irmão lá de Acebu mandou para mim uma mensagem e falou, abre o Salmo 121 aí, mandou o Salmo 121 para mim. Olha o que fala o Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? E na hora que eu estava lá, vendo que eu ia embora mesmo, e eu ia perder a salvação ali, porque estava afastado dos caminhos do Senhor, e eu falei para o Senhor assim: Senhor, não deixa eu morrer nesse lugar não, eu tenho meus filhos para cuidar, não me deixa morrer aqui não, o meu socorro só pode vir do Senhor. Na hora eu não falei, porque eu estava todo travado, né? Foi anestesia geral. Eu pensei na minha mente. Na hora que eu pensei, o médico falou assim: vamos dar uma injeção de adrenalina nele aqui, tal. E aí, deu uma injeção de adrenalina, já entrou com a outra medicação e eu já acordei operado. Umas 4, 5 horas depois. Então Deus, independente de qualquer situação que nós vivamos, se nós não tivermos fé para invocar esse nome poderoso de Jesus Cristo, se nós não tivermos fé para buscar as coisas do alto, você vai ficar aí andando em volta, em círculos, achando que você é o rei da cocada preta, que você tem muito dinheiro, que você tem muito isso, que você tem muito aquilo. E vamos lá para Apocalipse 3,14, que foi o que nós pregamos ontem. Você é miserável, pobre, cego e nu. Você está vendo como a fé, ela te leva por vários caminhos. Ela te leva para caminhos de viver o insondável com o Senhor,
como a falta de fé te mostra que você é pobre, cego, miserável e nu. E aí mais embaixo desse texto vai vir escrito o quê? Eu disciplino aqueles que amo. Só que muitos não querem a correção. Se a correção vem de Deus, como que eu não posso amar a correção? Tem gente que ama, que a gente chega e abraça e beija e fala, nossa, eu te amo tanto, que não sei o que, e pá, e não sei mais o que, negócio, nossa, mas como eu te amo, eu te adoro, nossa, eu tenho prazer de estar com você, tal. Mas quando chega o dia da correção, acabou você. Acabou, porque ela não aceita a correção. Ela não aceita a correção. Eu tenho dia que o apóstolo Josué me liga lá, porque meu discipulado com ele tem que ser por telefone, né? Não tem como andar quase 1000 quilômetros para poder ser discipulado lá, né? Se eu tivesse, né, podendo viajar assim direto, eu preferia ir lá, com certeza, sentar com ele na mesa e tal, mas aí tem que ser por telefone. E aí é 1h30 de discipulado com ele, e muitas vezes ele me chama atenção. Às vezes Deus revela para ele lá o que está acontecendo comigo aqui. Aí quando ele me liga 7 horas da manhã, eu posso saber. Ô varão, e aí varão, como é que tá? Ó, o Senhor está me mostrando isso aqui. É exatamente o que eu estou passando. Deus é tão maravilhoso. Quem conhece o pastor Wagner aqui, lá de Alfenas? Pastor Bola, que está deixando de ser bola, já perdeu 24 quilos. Amém. Glória a Deus. E tal. Aleluia. Ele orando ao Senhor, falou: Senhor, eu preciso emagrecer, ué. Preciso emagrecer, como é que eu faço e tal. O negócio tá medo de problema de saúde desse tamanho. Aí chega uma irmã na igreja e fala para ele assim: pastor, estou preocupado com o senhor. Ele: por quê, irmão? Pastor, o senhor está gordo demais. Isso não é bom para a saúde do senhor, não. Ele falou: irmão, então, já até ganhei bariátrica aí, mas eu tenho medo de fazer e tal. E estou tentando aí, mas está difícil. Pastor, eu vou pagar o tratamento para o senhor. Já perdeu 24 quilos. Glória a Deus. Aleluia. Daqui uns dias não vai ser bola mais. Amém. Vai ser palito. Amém. Né? Nós não vamos chamar ele de bola mais, né? E tal. Se não tiver fé, perseverança, irmãos, na oração, você sempre vai estar caminhando para trás. Você não avança, você fica sempre caminhando para trás. Porque a fé é a certeza de coisas que ainda nem aconteceram. Sabe aquele projeto daquela casa lá que você planejou a vida inteira para ter? Talvez ela não nasceu no coração de Deus, mas você está passando mal, não está? Está uma água para ele ali. Talvez você não. Talvez você. Digo ventilador aí para ele. Talvez você. Isso não nasceu no coração de Deus, porque você depositou a sua fé. Você depositou a sua fé só naquilo que é material. Irmãos, fique em espírito de oração. Os irmãos são obesos, intercede. Você depositou sua fé só no que é material. E o que é espiritual você vai deixando de banda. Você vai deixando para lá. E aí você vê um irmão chegar aqui e falar que viu anjo. Você vê outro irmão ser batizado com o Espírito Santo. Você vê outro irmão ser arrebatado. Um monte de coisa. Você não vive nada disso. Você não vive nada disso. Porque você está depositando a sua fé no que é material. E não deposita a sua fé no que é espiritual. Então nessa noite, que é culto de libertação, nós vamos orar. Eu não sei se alguém trouxe aí documentos, trouxe alguma coisa,
Nós vamos estar intercedendo por aqueles que estão, por aqueles que não estão, pela vida do Thomas, que passou mal aí. Mas a gente sabe que o nosso adversário, ele tenta impedir as nossas orações. Então, quando nós fizemos a nossa roda de oração aqui, a única coisa que você não deve fazer é ficar com sua boca fechada. Vem com esse papo que não sabe orar, não. Você sabe conversar, sabe falar da vida dos outros, sabe fazer um monte de coisa, então você sabe orar também, véio. Deus não quer oração, inacessível, inarrável. Deus não quer isso, não. Deus quer sinceridade de coração. Se você tem sinceridade de coração, Deus está te ouvindo. Se você tem sinceridade de coração, um coração quebrantado diante do Senhor, o Senhor está te ouvindo. Agora, se você não tem isso aí, meu irmão, se você não se deixa quebrantar, e outra coisa, você pode arrumar uma choradeira aqui, lascada e tal. Você tem que ver se isso aí é o Espírito Santo tratando com você, ou se isso é emocionalismo. Se for emocionalismo, você vai embora do mesmo jeito. Você vai chegar na tua casa do mesmo jeito. Porque você colocou as emoções em primeiro lugar. Você colocou as emoções em primeiro lugar. E a primeira coisa que você não deve fazer é pôr emoção em primeiro lugar. Emoção é alma, é carne. E ao mesmo tempo que você acha que você está ali vivendo algo com o Espírito Santo, é o seu eu que está tão machucado que está botando para fora as angústias que você está sentindo. Mas o Espírito Santo nessa noite ele quer curar. O Espírito Santo nessa noite ele quer renovar. Ele quer te tirar daqui e te colocar aqui, para te fazer um homem, como nós cantamos aqui, a imagem de Deus, uma mulher, a imagem de Deus. Pessoa que falou para você que você é um frustrado, um vacaiado, um noiado, um sei lá o que, um monte de coisa. Às vezes ela plantou isso na sua vida e você recebeu. E o Espírito Santo quer dizer para você que você não é nada disso. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo na sua vida como o único Salvador, e você se entrega para Ele, deixa as coisas acontecerem por Ele, por Ele, para Ele, porque sem Ele não tem jeito. O que mais me intriga é que as pessoas estão atoladas em buracos, estão morrendo ali dentro daquele buraco, um lamaçal lascado. O Senhor está lá com a mão assim para você, e a glória dele é tão grande que ele entra naquele buraco ali e clareia tudo, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, então ele está em todo lugar. Se você está no fundo do poço, ele está lá com você. Se você está no fundo do mar, ele está lá com você. Se você correr para a direita, para a esquerda, ele está lá com você. Mas a pessoa fica ali esperando não sei o que acontecer. Não, meu irmão, não fica esperando acontecer, não. É fé, é crer, é acreditar que Ele pode mudar todas as coisas, é acreditar que ainda que o mundo diga não, Ele é poderoso para dizer sim. Ainda que as pessoas falam, não vai acontecer, Ele fala, vai acontecer. Ainda que você fale, não tem restauração, Ele fala, eu restauro, eu mudo, eu curo. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que nós servimos. Ainda que as pessoas possam julgar você, a palavra diz, com a mesma medida que você julgar, vos julgarão também. Nós estamos aqui para viver o novo, nós não estamos aqui para ficar vivendo coisa do passado, vivendo atrocidades, não, meu irmão. É coisa nova, é renovo, é coisa nova. Mas o Senhor não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Como é que Ele vai encher com vinho novo? O vinho não é vinho que embriaga, não. É o vinho do Espírito Santo, é o bálsamo do Espírito. Como é que Ele vai colocar? Como é que Ele vai encher o odre ali? Se o odre está velho, não vai. O odre vai furar, vai arrebentar. Como é que o Senhor vai encher um vaso que está quebrado, que está rachado?
Vaso do Senhor, ele transborda, ele não vaza não. Ele transborda de azeite, ele busca, ele ora, ele vai para a palavra, ele prega, ele não tem vergonha de dizer: eu sou do Senhor Jesus, eu sou a pessoa que eu quero fazer a diferença. Ele chega, ele ora, quando ele ora com autoridade, e essa autoridade já nos foi dada por Jesus Cristo. Aleluia. Então, meu irmão, nessa noite, se você está enfiado com a cabeça, com a avestruz dentro do buraco, é hora de tirar a sua cabeça daí, porque a nossa cabeça foi feita para lá no céu nós recebemos uma coroa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Agora, se você se julga indigno do Senhor, se você fala assim: para minha vida não tem mais jeito, esse pastor, esse apóstolo está falando essas coisas aí, mas para mim não tem mais jeito, para mim já acabou tudo, não tem mais jeito. Isso não é doutrina dos apóstolos. Isso não é, porque a palavra diz lá em Atos 2,42 que eles tinham tudo em comum, eles viviam sempre no templo. Esse negócio de falar: eu congrego em casa, não, que congrega em casa o quê? Congrego, eu venho para a casa do Senhor, eu venho me alimentar da palavra. Se você ficar uma semana sem ouvir a palavra do Senhor, você começa a esfriar, você começa a perder o sentido, e às vezes é no dia que aquela preguiça bateu em você de não estar na casa do Senhor, seria o dia da bênção ser derramada sobre a sua vida. Eu quero dizer que a palavra secreto com Deus é algo muito sério. E quando orares, entra no teu quarto e fala ao teu Pai que está em secreto, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo pode, que tudo... O secreto é muito bom estar no secreto com Deus. É muito bom a gente ter experiências com o Senhor. Mas o Salmo 133 também diz: quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, nessa noite, para você que achou que estava tudo perdido, eu quero te dizer que a porta da graça ainda está aberta. Quero dizer para você que a porta da graça, ou seja, a porta estreita, que é estreita, ela não é larga não. A porta, para nós entrarmos nessa porta estreita, tem que entrar, mas renunciando ao mundo. Se não renunciar ao mundo, você não entra por ela não. E não pensa que Jesus Cristo vai ficar passando a mão na cabeça de todo mundo lá no final, porque ele não vai não. Hoje ele é advogado, hoje ele te defende, mas amanhã ele será o justo juiz. E lá, quando as pessoas que ficarem aí no tão glorioso e temível dia do Senhor, Jesus fizer a segunda vinda de Jesus, que ele pisar nessa terra, aqueles que ficaram e forem julgados não terão defesa. Não terão defesa. Quem tem vindo nos estudos aí na terça-feira, a gente está estudando sobre isso. Então, não terão defesa. Salvo, glória a Deus. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Condenado, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É 2 lugares, meu irmão. É 2 lugares que você tem. E eu vou te dizer uma coisa aqui. Escandaliza porque eu vou te dizer não. O inferno você já tem. Garantido na sua vida. Garantido. O que te tira de lá é crer que Jesus Cristo é o Senhor. O que te tira de lá é viver uma vida reta com o Senhor. O que te tira de lá é renunciar ao mundo, é morrer para o mundo. Hoje eu vi um testemunho de uma mulher, nós já vamos encerrar para a gente orar. Eu vi um testemunho de uma mulher que ela falou. Ela
apanhou do marido dela porque ela aceitou Jesus, foi para a igreja. E o marido dela foi desobediente, tal, gostava de ficar olhando mulher na rua, umas confusão lascada lá. Aí o Senhor falou para ela: eu vou tratar e dentro de tanto tempo eu vou levar. O que Deus fez com aquele homem? Primeiramente, cegou aquele homem. Segundo, botou numa cadeira de roda. Terceiro, botou na UTI. E ele aceitou Jesus Cristo ali nesse meio tempo aí. E Jesus e o Senhor recolheu. E Jesus recolheu. O Senhor Deus recolheu. Então eu quero dizer para você o seguinte: Maciel falou uma coisa essa semana comigo, e é pura verdade. As pessoas gostam muito daquelas caixinhas de preciosa promessa, né? Mas ninguém quer a caixinha da correção. Ninguém inventou caixinha de correção para vender nas livrarias evangélicas e tal. Ninguém inventou. Mas as caixinhas de preciosa promessa, aí só tem bênção ali, né? Pegou as bênçãos, tudo está na Bíblia, colocou ali dentro daquela caixinha. E todo dia você vai lá e tira uma bênção e tal. Só que lá também na palavra de Deus fala que o Senhor é fogo consumidor. O Senhor trata, viu, irmãos? Não brinca com Deus não, que Deus trata, viu? Não queira zombar do nome de Deus, que Deus trata com você. Jesus pode voltar para todos nós aqui hoje, mas Ele pode voltar só para você também. Tem uma música que mas a Alice gosta pra caramba, né? Que fala: essa noite, está na Bíblia isso, essa noite pedirão a sua alma, louco. Tem gente que não sabe nem que tem uma alma aí. Já imaginou se o Senhor requer a sua alma hoje? A palavra diz que certa feita Jesus falou para Pedro: eis que o diabo já requereu a tua alma. E aí, irmãos? E se o diabo nessa noite requerer a tua alma? Porque se você está em pecado, ele tem legalidade na sua vida. E se ele requerer a tua alma nessa noite, para onde você vai? E aí? Será que você vai ter mais uma chance? Será que você vai ter mais uma chance amanhã? Vai ter mais uma chance amanhã, depois da manhã, depois da manhã? Já imaginou quantas chances que o Senhor te deu desde o dia que você nasceu? Desde o dia que você passou a entender o que é certo e o que é errado? Porque a partir do momento que você começa a entender o que é certo e o que é errado, o tempo está contando para você. Então eu encerro essa palavra dessa noite dizendo isso para você. Cuidado com a legalidade que você tem dado ao diabo. Cuidado com a legalidade que você tem dado ao diabo. Porque ele pode requerer a sua alma nessa noite. E lá em Romanos a palavra fala que chega um tempo aí que a pessoa está tão no pecado que Deus entrega a ela as suas próprias paixões. Ou seja, Deus faz isso aqui, ó. Quer viver assim? O problema é seu, então vive aí, ué. Quer comer lavagem? Come lavagem. Quer andar com os porcos? Anda com porco, ué. Tem um ditado no mundo aí que fala que quem anda com porco, farelo come, né? Tem porco que não come farelo, não, irmão. Tem porco que come a lavagem mesmo. Quer misturar com o povo do mundo, andar com o povo do mundo, beber com o povo do mundo, usar droga com o povo do mundo, prostituir com o povo do mundo? Quer ficar nessa vida aí? O problema é seu, meu. Não é problema meu, sabe por quê? A palavra está sendo ministrada aqui. Você não vai ter como chegar no dia do juízo e falar: não, mas eu nunca ouvi. Você vai falar: não, você ouviu sim. Dia tal, hora tal, tantos minutos tal, você ouviu a palavra. Só que você não deu lugar. Você só escutou, você não ouviu. Porque tem uma diferença de escutar e ouvir. Eu dou um grito aqui, escuta lá na praça.
Agora, ouvir é entender o que está sendo falado. E para a palavra de Deus é a aplicação na vida. Então que vocês apliquem na vida essa questão de fé. Vocês apliquem na vida de vocês a questão de oração. E vocês vão ver transformações na vida de cada um. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Sem arrastar as cadeiras, por gentileza, vamos fazer a roda de oração. Se você trouxe aí os seus papéis, pegue na sua mão. Glorificado é o nome do Senhor.